Amém. Vamos ler o texto? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. O texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Esse texto aqui é maravilhoso. Sabe essas assinaturas que a gente faz de algum serviço que ajudam a gente, às vezes no nosso dia a dia, ou às vezes é só um entretenimento mesmo? Tem gente que faz assinatura de serviço de streaming, tem gente que faz assinatura de algum tipo de, sei lá, clube de livro, e aí todo mês você recebe um box com alguns livros na sua casa para você ler. Tem assinatura para você receber um monte de produto de bebê. Cara, hoje isso se difundiu, tem assinatura de tudo que é tipo. Há um tempo atrás eu fiz uma assinatura de umas cápsulas de café que serviam na máquina da Nespresso. Eu adoro esse tipo de café. E aí um casal de amigos nossos falou bem dessa marca. Aí eu fiz um teste. Falei, vamos experimentar para ver se isso é legal. Fiz a assinatura, aí chegou a primeira leva lá de cafés. Eu experimentei, não era legal. Eu não curti aquele café lá que a gente pediu. E o que eu fiz? Como esse tipo de serviço pode oferecer para a gente, eu simplesmente cancelei. Se aquilo ali não me agradou, cancelei na hora. Essa semana agora mesmo, eu vou falar semana passada, se bem que já é semana passada, porque hoje é domingo. Fiz uma assinatura de um aplicativo novo, que tem algumas séries que a gente gosta de assistir, e aí alguns episódios novos, de novas temporadas, estão nesse aplicativo. Aí eu já queria deixar até a dica aqui para o João. Temporada nova do Walking Dead, já está no Star Plus. A gente fez assinatura. Qual é o pensamento? Cara, esse tipo de serviço é assim, eu assino, fico lá assistindo, prestando atenção, aquilo lá me traz algum benefício. Quando aquilo não me satisfizer mais, eu cancelo a assinatura. É simples assim. Hoje a gente vive num mundo que esse tipo de coisa é possível. A tecnologia, o avanço permitiu com que a gente pudesse ter esse tipo de praticidade hoje no nosso dia a dia. O grande problema é que tem gente que traz esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento para o meio da igreja. Tem gente que olha para a igreja e analisa a igreja de acordo com aquilo que ela pode oferecer para si. Aí a pessoa traz o filho e de repente ela pensa assim, se oferecer alguma coisa boa para o meu filho, se ele for bem tratado, se derem uma boa aulinha lá enquanto eu assisto aqui a palavra, tá bom, eu mantenho a minha assinatura. A partir do momento que isso não me satisfizer mais, eu cancelo. Saio, procuro uma outra para eu ver aí qual que pode oferecer o melhor serviço para mim. De repente, tem um pregador, enquanto ele estiver pregando, enquanto ele estiver me entretendo, enquanto ele tiver uma boa oratória, alguma coisa do tipo, eu mantenho lá minha assinatura. Se ele começar a pregar algumas coisas que eu não quero ouvir, que não estão me agradando, eu vou procurar uma outra. Que tem aí o que as pessoas falam, o evangelho mais leve, né? As pessoas gostam de procurar esse tipo de coisa. Esse tipo de atitude não é uma atitude bíblica. Não é o que Jesus nos ensina a fazer, não é o que a palavra nos mostra. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio mostrar para a gente como a gente pode viver uma vida mais agradável, uma vida mais confortável. Ele não veio ensinar a gente a como conquistar a independência financeira, a como aumentar o meu patrimônio e ter uma certa estabilidade nesse mundo. Ele não veio ensinar a gente a como agradar os meus filhos. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para resolver o principal problema do ser humano, que era o rompimento do seu relacionamento com o Deus que criou o ser humano para ser seu. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida numa cruz e morrer pelos nossos pecados. Essa ideia de um Jesus à moda do cliente não pode existir. É antibíblica. Jesus não vem para trazer para os seus filhos, para o seu povo, privilégios. Ele vem para fazer de nós seus seguidores. Esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Quando Jesus vem ao mundo, fisicamente, quando Ele encarna, Ele se depara com um mundo religioso, farisaico, cheio de hipocrisia. E Ele começa a ensinar os seus discípulos a como ter vida com Deus num nível muito mais profundo do que qualquer pessoa poderia imaginar.
E a partir daí, desses ensinamentos e mostrando com a sua própria vida, Jesus gera uma ruptura gigantesca no sistema religioso vigente. Jesus vem trazer um vinho novo, como a gente ouviu na semana passada aqui, mas esse vinho, essa mensagem que é o seu evangelho, não podia ser comportado em odres velhos, não cabia naquele sistema religioso antigo, cheio de ritos, cheio de cerimônias externas apenas. Se você não ouviu a pregação da semana passada, por favor, assista. Vai ser falado sobre isso de uma forma muito mais profunda. O sistema antigo não era capaz de receber essa nova mensagem de salvação trazida e inaugurada por Jesus. A grande questão é que a nossa vida também seria desafiada completamente. Nós também seríamos desafiados a viver de uma forma completamente diferente daquilo que a gente poderia pensar. Jesus não apenas mudou a mensagem, mas Ele trouxe para a gente também um modo de viver totalmente desafiador. Enquanto Ele esteve com os seus discípulos, Ele ensinou a tomar a cruz, Ele ensinou a perder para ganhar, Ele ensinou a abrir mão, Ele ensinou a amar o nosso inimigo, Ele ensinou a perdoar, Ele ensinou a não se importar com a aparência, o que importava era o coração. Deveria ter sempre sido assim. Mas essa mensagem nova é desafiadora. E é desafiadora para a gente também. Ela não permite que a gente seja mais o mesmo. E ela é tão transformadora e tão poderosa que ela ajuda a gente a ser realmente transformado para que a gente consiga viver, para que seja possível a gente colocar em prática todas essas coisas que Jesus nos ensinou. Eu e você somos chamados a viver uma vida muito mais profunda diante de Deus, porque Jesus veio, morreu por cada um de nós e ressuscitou. E é nesse contexto de todas essas coisas que começam a acontecer com a vinda de Jesus, que a gente percebe esse texto inserido que a gente leu essa noite. Nesse contexto de uma igreja nova nascendo, depois do vinho novo ter sido derramado, depois dele começar a ser espalhado por aquela região e depois pelo mundo todo, a gente vê esse texto aqui, esse contexto de 2 Pedro, de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu queria te dar um panorama a respeito da história do povo de Israel e de uma profecia que Deus tinha dado para o povo, para você entender a profundidade do que Pedro agora está falando, para cada um de nós como igreja, para aquele povo que recebeu a carta, mas que vale para todos nós hoje, aqui no século 21. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Eu quero ler esse texto com vocês. A gente vai lá para trás, 3 meses depois do povo de Israel ter se libertado da escravidão do Egito, o povo está no deserto. E enquanto o povo está no deserto, ele chega ao Monte Sinai. E quando ele chega ao Monte Sinai, Deus vai falar isso para o povo em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Repara nesse tempo verbal. Deus fala, embora toda a terra seja minha, Deus é o Criador de todas as coisas, vocês, o povo de Israel, que Deus agora estava trazendo para perto de si, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que acontece? Israel não foi fiel à lei de Deus, não foi fiel ao Senhor, Israel continuou com idolatria, Israel desobedeceu, continuou com o coração obstinado. E aí se passam aproximadamente 700, 750 anos depois desse momento. Aí o profeta Isaías agora vai falar o seguinte, abre aí Isaías capítulo 61, verso 6. Isaías 61, verso 6. Nesse momento o Senhor, por meio do profeta Isaías, volta a dizer, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. O que acontece? O povo de Israel continua infiel, vai para o exílio, se distancia de Deus, o juízo vem. E agora a gente chega no Novo Testamento. O Messias veio,
Jesus era o Messias esperado, ele morreu por nós e ele chamou cada um de nós para ser agora o seu povo. O que a palavra ensina que a gente é agora? Nós somos hoje. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não é que a gente vai ser de novo, agora a gente é. Deus cumpriu essa promessa que durou durante séculos no povo de Israel. Por meio de Jesus, hoje nós somos esse povo. Nós somos todas essas coisas aqui: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas isso significa que o nosso papel hoje, como sacerdotes de Deus, é muito mais importante e é muito mais profundo do que nós sermos apenas salvos, que não servem para nada. Além disso, repara em que contexto o apóstolo Pedro vai colocar o cumprimento dessa profecia. Presta atenção nisso. Pedro começa essa carta e ele começa bendizendo a Deus pela graça de ter enviado o Filho Jesus e pela misericórdia de ter nos regenerado. Ele começa nesse tom: bendito seja nosso Deus e Pai, que nos regenerou, e ele vai falando todas essas coisas. Aí agora acompanha comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 13, 14 e 15. Aqui o apóstolo vai mostrar para a gente como a gente aplica essa notícia maravilhosa, da gente ter sido regenerado, da gente ter sido resgatado pela misericórdia de Deus. Verso 13, ele vai dizer: portanto, diante dessa notícia maravilhosa, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que será revelada. Verso 14, ele vai dizer: como filhos obedientes, sejam assim. No verso 15, lá no finalzinho, ele vai dizer: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Diante dessa notícia maravilhosa, existe algo que a gente precisa fazer agora. Existe uma resposta que a gente precisa dar. E Pedro vai desenvolvendo toda essa ideia da nossa postura diante dessa verdade maravilhosa de nós termos sido regenerados e chamados à santidade. E ele vai continuar, olha o verso 22 do capítulo 1. Agora então que vocês purificaram a sua vida. Como que purificaram a sua vida? Pela obediência à verdade. A gente purifica o coração obedecendo a palavra, obedecendo a verdade, visando o amor fraternal sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. E ele vai desenvolvendo toda essa ideia. Aí olha o capítulo 2, verso 1. Portanto, você está acompanhando o raciocínio comigo? Cara, a gente foi regenerado, Deus fez algo maravilhoso por nós. Então, vamos dar uma resposta, vamos viver em santidade, vamos viver em obediência à palavra. Portanto, agora, capítulo 2, verso 1, livrem-se desses pecados. Aí agora vai para o verso 4 e 5. À medida que vocês agora se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo agora não sacrifícios de animais, mas agora sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí nos versos 8 e 9, ele vai resumir toda a ideia que ele está trazendo aqui. Olha o verso 8 aí. Os que não creem em Jesus tropeçam, porque desobedecem a mensagem. Mas, no verso 9, vocês, porém, são todas essas coisas, e o texto que a gente leu. Eu quero que você repare todos esses contrastes que Pedro vem fazendo. Ele está mostrando o cumprimento dessa profecia de Deus levantar para si um povo seu exclusivo, que seria sacerdócio santo. Ele está contrastando essa profecia com uma vida de desobediência à palavra de Deus. O tempo inteiro, nesses textos, nesses versículos que a gente foi lendo aqui, o apóstolo vai mostrando para a gente alguns contrastes. Ou a gente desobedece, ou a gente obedece. Ou a gente vive em santidade, ou a gente está vivendo em pecado. Ou a gente se aproxima, ou a gente rejeita. Ou a gente crê na mensagem e é esse povo, ou a gente não crê e tropeça. Ou seja, ou nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ou a gente está vivendo em desobediência à mensagem,
não colocando em prática uma vida santa longe do pecado. Isso é muito profundo, sabe por quê? O que o apóstolo Pedro está querendo mostrar é que agora nós somos um povo exclusivo de Deus para colocar em prática o que Jesus ensinou. Nós somos chamados de nação santa, de sacerdócio real, para colocar em prática as verdades que Jesus ensinou. Jesus pagou um preço impagável por cada um de nós. Então hoje nós podemos e devemos viver a vida que seria potencialmente impossível se Jesus não tivesse sacrificado naquela cruz. Quem muda os tempos e os contextos é Jesus, e essa é a grande diferença do Antigo para o Novo Testamento. O Antigo, inclusive, vai apontar o tempo inteiro para Jesus, para a redenção que viria, para o Messias que viria, e Jesus veio. O Novo Testamento mostra toda a concretização de todas essas profecias. Por isso, nós somos chamados hoje de sacerdotes de uma nova aliança. Você sabe o que o sacerdote fazia na antiga aliança? Sacerdote, no meio do povo de Israel, era quem apresentava as ofertas e os sacrifícios diante de Deus. O sacerdote era quem intercedia pelo povo diante de Deus. Ele era quem intermediava a relação entre Deus e o povo. Sacerdote era basicamente a figura que aproximava Deus do povo. O sacerdote fazia isso. Na nova aliança, Jesus vem, dá a própria vida numa cruz, o véu é rasgado, e aquilo que separava simbolicamente a presença de Deus das pessoas, se vai. E agora começa um novo tempo em que todo mundo passa a ter acesso a esse Deus. Agora todos nós somos sacerdotes. Hoje o nosso papel é ser um sacerdote do nosso Deus, é fazer o que o sacerdote fazia. Mas como que a gente faz isso? Pedro fala isso no verso 5, capítulo 2. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Agora a gente não precisa mais oferecer sacrifícios de animais, sacrifícios físicos. Os nossos sacrifícios são espirituais. Como sacerdotes, os crentes agora oferecem sacrifícios que agradam a Deus, sacrifícios espirituais. A gente vai fazer isso, e diante do contexto mesmo que Pedro está escrevendo, quando a gente coloca a palavra em prática, quando a gente obedece. Na prática, como que é? É quando a gente louva, é quando a gente adora o nosso Deus, é quando a gente reparte, é quando a gente compartilha, é quando a gente serve, é quando a gente ora uns pelos outros. É assim que a gente apresenta sacrifícios espirituais ao nosso Deus. Mas se você é uma pessoa atenta e prestou atenção no título da mensagem de hoje, que é Cada Membro um Ministro, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o título da mensagem? Qual é a ligação entre esses termos, sacerdote e ministro? Em vários outros textos no Novo Testamento, o mesmo significado do sacerdócio é encontrado quando é usada a palavra ministro. Paulo vai usar isso diversas vezes nas suas cartas. Vários outros discípulos também vão fazer assim. Repara o que está escrito em Romanos, capítulo 15, versos 15 e 16. Ele vai deixar de uma forma clara para a gente entender. Romanos, capítulo 15, versos 15 e 16. Ele vai dizer: eu lhes escrevi com toda a franqueza, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ele entende que sou chamado a ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. No Novo Testamento, ministro é a mesma coisa que sacerdote. O termo ministro, no grego leitourgos, que é esse termo que está escrito aqui em Romanos 15, 16, significava literalmente fazer um serviço para o povo, que era o que os sacerdotes na antiga aliança faziam mesmo. Ministro, nesse tempo aqui, era literalmente um cara que remava num barco, mas era tipo um escravo que remava lá para alguém, lá para um capitão ou para alguém que estava no navio, sendo transportado, ou fazendo qualquer outra coisa. Ou seja, ministro era esse remador, era alguém que servia só. Não tinha vontade própria, era um servo, era um escravo. Na Septuaginta,
que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, essa palavra ministro é que é usada em alguns termos do Antigo Testamento, que significavam sacerdote, ou quando se referiam aos serviços sacerdotais lá na Antiga Aliança. Aqui agora, em Romanos 15:16, o significado é exatamente aquele que era empregado lá no Antigo Testamento. Indicava aqui exatamente um trabalho sacerdotal do apóstolo Paulo. Só que qual é esse trabalho agora dele, de sacerdote? É levar gentios para Cristo. Levar gentios para Cristo. Aproximar Deus das pessoas. É isso que está acontecendo aqui agora. Ou seja, o ministro, ele é um sacerdote, porque cabe ao ministro fazer discípulos, cuidar desses discípulos, levar esses discípulos ao crescimento na fé, para que eles se tornem cada vez mais parecidos com Jesus. Em várias outras palavras também, no Novo Testamento, ministro é literalmente servo ou um trabalhador. E aí vem a parte mais incrível de todas. O texto que a gente leu essa noite aqui, de 1 Pedro capítulo 2:9, o apóstolo agora está aplicando esse significado que eu acabei de explicar para todos os crentes em Jesus. Ou seja, todo mundo que está aqui agora sentado, se você ama Jesus, se você crê em Jesus, se você crê que é salvo pelo que Jesus fez na cruz por você, você é um ministro. Você já é chamado a fazer todas essas coisas aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Isso é o que a gente é chamado a fazer hoje. Nós hoje somos ministros e sacerdotes, servos de Deus, chamados para viver para a glória dele. Se a gente não está cumprindo, aí é uma outra história. A gente pode estar sendo um mau ministro, a gente pode estar sendo um mau sacerdote, mas a gente é chamado. Nós já somos sacerdócio de Deus. E a essa altura eu espero que você já esteja entendendo a profundidade do que significa cada membro um ministro. Cada um de nós é chamado a ser um ministro. A bênção da reconciliação que Jesus veio trazer para cada um de nós não foi a única coisa que a gente recebeu pela graça de Deus. Nós também recebemos um propósito que é muito maior, muito mais elevado, muito mais profundo do que a gente poderia imaginar. Nós não fomos chamados apenas para sermos salvos e ficar com uma vida confortável, o resto dela. Nós fomos chamados para ser ministros de Deus, sacerdotes de Deus. Ele trouxe a gente a reconciliação, e isso é maravilhoso, mas ele deu também para a gente uma incumbência de fazer discípulos. A gente é chamado a se aproximar de Deus, mas a gente também é chamado a aproximar as pessoas à nossa volta de Deus, que é o que um sacerdote da nova aliança faz hoje. E lembra uma coisa, tudo isso aqui está sendo colocado em contraste a uma vida que desobedece a mensagem, a uma vida que não crê na palavra de Cristo, que é o que a gente está falando até agora. Sabe qual é a principal lição que a gente aprende com esse texto? É que o nosso chamado carrega uma responsabilidade muito maior do que a gente poderia imaginar. Igreja querida, o nosso chamado carrega uma responsabilidade muito maior do que a gente poderia imaginar. Ou uma responsabilidade muito maior do que a que talvez a gente esteja acostumado na nossa zona de conforto. A ideia de cada membro um ministro não é a gente viver vidas sem sentido, que buscam o conforto, que buscam a estabilidade, que pensam mais nesse mundo do que na eternidade. A ideia de cada membro ministro é a gente viver o evangelho de verdade, o evangelho na prática. Hoje, nós somos chamados de sacerdotes, de ministros de Deus. E vocês, porém, são tudo isso: povo exclusivo, nação santa, sacerdócio real, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você está com uma Bíblia de papel aí, está com uma caneta ou um lápis na mão, cara, marca para anunciar, marca aí. Se você gosta de marcar e de repente na sua Bíblia aí do celular, alguma coisa, para anunciar, é para anunciar. O texto não diz assim, vocês agora são povo exclusivo de Deus, ponto final. Nós somos isso para anunciar. Jesus nos resgatou, Ele nos salvou, mas Ele fez isso para um propósito.
Em outras palavras, o que o texto está ensinando para a gente é que ser reconciliado com Deus não é apenas receber um presente maravilhoso, mas é também receber um propósito muito maior e muito melhor e muito mais excelente do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar em toda a nossa vida. O apóstolo Paulo entendeu esse chamado da forma correta. Por isso ele escreve para os seus irmãos coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Deus, na verdade, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei antiga, mas do Espírito. Todas aquelas promessas de Deus de antigamente, de que Ele escreveria sua lei no coração das pessoas e tal, se cumpriram quando o Espírito foi derramado. Então Paulo está dizendo aqui, agora eu sou um ministro, eu entendo que eu sou um servo de uma nova aliança, não daquela lei antiga, não daquele sistema antigo, daquela antiga ordem, mas agora do Espírito, agora que o Espírito foi derramado, agora que a gente tem Jesus, que a gente entendeu a mensagem, nós somos ministros dessa nova aliança. E hoje, como a gente já falou várias vezes aqui, nós somos chamados também a ser ministros de uma nova aliança. Aqui é a mesma ideia do chamado sacerdotal na nova aliança. Não é algo externo que a gente tem que ficar fazendo. Um monte de sacrifício, um monte de ritual, um monte de prática externa, mas é algo real do coração. Aqueles sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus que Pedro está ensinando aqui no versículo 5. E é por isso que a célula, o grupo pequeno do qual você faz parte, é o que a gente acredita ser a melhor resposta, no sentido de todo mundo exercer o chamado de Deus de sacerdote e ministro do Evangelho. Lá na célula, lá no grupo pequeno, a gente consegue louvar junto, a gente consegue se importar um com o outro, a gente consegue ter comunhão verdadeira, a gente consegue abrir o coração, compartilhar as nossas alegrias, as bênçãos que Deus tem dado, compartilhar as nossas tristezas, as nossas lutas. Lá a gente consegue orar uns pelos outros, lá a gente consegue evangelizar, investindo no nosso amigo de oração, convidando o nosso amigo de oração para conhecer os nossos amigos, que não são tão estranhos assim. A gente recebe de Deus a incumbência de edificar uma igreja de eleitos, de sacerdotes e santos. Esse papel, queridos, é nosso. Esse papel é nosso. Esse papel é seu. Esse papel é meu. Cada um de nós é parte do todo, da igreja que Jesus está construindo, da igreja que está sendo edificada. Por isso que cada membro é um ministro. Esse é um chamado para cada um de nós. Isso não deveria ser apenas uma frase de efeito, uma frase que sintetiza toda a ideia de qual é realmente o nosso papel nisso tudo, na célula. Mas é uma realidade, porque cada membro é chamado a ser um ministro. Cada membro é chamado a ser um sacerdote de Deus hoje na nova aliança. Tudo aquilo que nós somos, da profecia que foi cumprida por causa de Jesus, aqui no Novo Testamento, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, não é para a gente ficar usufruindo das bênçãos do Deus que é o Criador do Universo, como um pastor da teologia da prosperidade vai pregar e vai ensinar. Tudo isso que nós somos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, é para um propósito, anunciar as grandezas de Jesus, daquele que nos chamou. Você anotou na sua Bíblia aí, para anunciar. Todos nós somos transformados para anunciar as grandezas de Jesus. Esse é o fundamento do sacerdócio universal do crente. Isso significa que a gente, como membro, a gente não pode ser só um consumidor, como se a igreja fosse um clube de assinatura, como se aqui fosse um shopping para me divertir e me entreter. O problema é que hoje, no nosso tempo, a gente começa a se acostumar, a gente começa a achar que é assim mesmo. Os serviços privados aí estão sempre oferecendo cada vez com mais excelência, cada vez mais bem feitos. A gente começa a confundir, achar que a igreja tem que ser assim também, e não é. Isso não é bíblico. A gente sempre vai tentar fazer o melhor, claro. Mas o chamado a ser sacerdote e a ser ministro independe dessas coisas. A igreja não pode ser um local para a gente bater pontos semanalmente. Sabe quando uma pessoa volta a malhar?
Ou volta aí no CrossFit, que estava um tempão sem ir. Ou está começando. Aí posta aquela fotinha clássica. Tá pago. Vai, faz aquela parada, nunca fez, aí tá morto, tá pago. Igreja não pode ser um tá pago. A gente não pode vir aqui semana após semana, tá pago. Fui lá no culto, tá bom. Cumpriu o papel. Aprendi um pouquinho mais como viver uma vida mais elevada moralmente, tá legal, tá bacana. Se a gente pensa assim, a gente não entendeu o que a Bíblia está nos ensinando. Todo discípulo é um sacerdote, é um ministro de Jesus. Todo mundo, eu e você. Qual é o nosso principal serviço? O principal serviço é a gente, de repente, servir no Ministério do Serviço, arrumar as cadeiras aqui toda semana, é a gente participar da comunicação, ajudar a tirar foto, é a gente entrar no Ministério de Louvor, ajudar no Kids. Não, não é. Nosso principal serviço é apresentar Jesus para as pessoas e fazer discípulos daqueles que creem nesse Jesus que a gente apresentou. Esse é o principal papel nosso. É claro que essas coisas são importantes, a gente tem que servir aqui dentro sim, mas esse não é o principal para cada um de nós. Era isso que o sacerdote antigamente fazia. O sacerdote ele também tinha que limpar os utensílios do templo, ele tinha que limpar lá as coisas do tabernáculo depois de um sacrifício, ele tinha que limpar a área lá que ele tinha feito, todos aqueles rituais. Mas qual era o principal serviço do sacerdote? Era aproximar o povo de Deus. Era oferecer aqueles sacrifícios de gratidão e de perdão de pecados diante de Deus, que eram as coisas mais importantes. Hoje todo mundo tem uma incumbência profunda no meio da igreja de Jesus Cristo, porque todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros de Deus. A gente só vai escolher se a gente vai ser um bom sacerdote ou um mau sacerdote. Nós já somos assim. Ainda que Deus dê dons específicos para cada um de nós, para que a gente sirva em áreas específicas da igreja, por uma boa organização, para que todas as coisas ocorram da melhor forma possível. Todos são chamados de eleitos, todos são chamados de sacerdotes, todos são chamados de santos, e todos esses são chamados para anunciar as grandezas de Jesus, as grandezas de Cristo. Igreja querida, o nosso chamado carrega uma responsabilidade muito maior do que a gente pode imaginar. Eu queria fazer algumas aplicações para a gente. Como que a gente traz isso para a nossa vida, no nosso dia a dia. Espero que você fique empolgado, animado com essas aplicações. Primeira aplicação, não continue na zona de conforto. Se você entendeu tudo que foi falado, se você entendeu a profundidade do que significa ser chamado de ministro, ser chamado de sacerdote agora de uma nova aliança, se você está entendendo o texto, não fique na zona de conforto. Não fique na zona de conforto. Participe ativamente de uma célula. Seja você um supervisor de célula, seja você um líder de célula, seja você alguém que toca lá na sua célula, seja você um auxiliar, seja você um hospedeiro ou um anfitrião, seja você um membro da sua célula. A nossa igreja é uma igreja em células. Isso significa que a gente vai priorizar, batizar as pessoas no contexto da nossa célula, naquele ambiente. A gente vai priorizar, convidar um amigo de oração para ir na nossa célula. A gente foca bastante nas células. Essa estrutura em célula é uma bênção para ajudar a gente a viver o evangelho de verdade, na medida em que todos cumprem o chamado de sermos sacerdotes, ministros de Deus. A ideia aqui não é só você entrar no grupo de WhatsApp da sua célula, não. Sabe? Você vai, visita uma noite e entra no grupo de WhatsApp. Não é para ser assim. É pertencer. Pertencer de verdade. A gente refletir. Será que eu já estou entendendo que eu estou servindo na igreja? Eu preciso servir. Eu estou servindo na minha célula. Eu estou dando o meu melhor servindo na minha célula. Será que o meu líder está precisando de alguma coisa? Será que o meu líder precisa que eu ore pela vida dele? Será que tem alguém aqui na célula que está precisando de ajuda? Isso significa pertencer de verdade. Participar de uma célula. Um ambiente menor, mais aconchegante, familiar, em que a gente pode colocar em prática o evangelho. Existem várias coisas, gente, que são pequenas que dá para a gente fazer. Eu vou contar um segredo para você aqui. Eu converso bastante com muito líder de célula aqui, principalmente com os jovens aqui no Go. Uma coisa que eles geralmente falam é o seguinte: poxa, eu mando mensagem no grupo, ninguém responde.
Gente, se você quer ajudar o seu líder, pelo menos responde a mensagem do grupo. Esse segredo pode mudar o ambiente e o clima da sua célula. Só responder. Pô, maneiro, tamo junto. Daqui a pouco a gente se vê aí. Pode contar comigo. Tô orando por vocês. Pessoal, hoje eu lembrei de todo mundo, orei por vocês. Hoje eu passei por uma situação no trabalho, eu queria agradecer a Deus aqui nessa família querida. Cara, são coisas tão pequenas e simples que a gente pode fazer e que podem mudar tanta coisa perto da gente. Participar, pertencer. Segunda aplicação. Aplique na sua célula o que a palavra tem ensinado semanalmente. Lá na sua célula é o melhor lugar para praticar o que você tem aprendido. Uma das coisas que eu mais gosto dessa visão da igreja em célula é que qualquer pessoa pode liderar uma célula. Sabe por quê? Porque a célula, aqui no nosso contexto, é para a gente aplicar o que a palavra tem ensinado para a gente semanalmente. Uma vez a gente estava fazendo um treinamento aqui com líderes também de célula, aí uma jovenzinha levantou a mão e ela estava com uma preocupação assim, legítima mesmo, real. Ela falou assim, poxa, como que eu ajo se alguém fizer uma pergunta que eu não sei responder? Poxa, eu tenho o maior medo de falar uma heresia, de falar uma coisa que está errada. A resposta para ela foi simples, você não precisa responder. Ninguém precisa ter um título de teologia, ninguém precisa ter um bacharel em ciências teológicas, ninguém precisa ter algo assim, poxa, que precise saber todas as doutrinas do calvinismo, todas as doutrinas da igreja reformada, do pensamento que a gente tem, todas as perguntas decoradas do catecismo maior e menor de Westminster. Nem os pastores sabem todas decoradas, poxa. A gente conhece o catecismo, óbvio, ele é maravilhoso, mas saber todas, você sabe, Jonatas? Pô, difícil pra caramba. Decorado? Claro que não, a gente sabe a maioria, mas decorado é impossível. Então fique em paz. E sabe por que eu estou falando isso? Isso é maravilhoso, porque mostra pra gente que o ambiente da célula é um ambiente para a gente aplicar a palavra. Aplicar, não é para a gente falar o que a gente sabe daquele texto que a gente leu, ou do comentário que eu li de tal teólogo, de tal doutor em teologia que falou tal coisa, não me interessa, não interessa a ninguém. A célula é para a gente compartilhar as experiências, é para falar, poxa, tá difícil para mim viver assim, eu quero viver assim, poxa, vocês podem orar por mim? Cara, essa semana aconteceu uma coisa tão legal na minha vida, eu queria compartilhar com vocês. Lá que a gente vai discutir a respeito das coisas que têm sido pregadas aqui. Lá a gente vai conseguir servir, lá a gente vai conseguir ter comunhão, lá a gente vai conseguir se importar um com o outro, lá a gente vai conseguir orar uns pelos outros, abrir o coração, participar, ser amado, amar também. À medida que a palavra vai sendo pregada aqui semanalmente, domingo após domingo, e a gente vai na célula compartilhando aquilo que Deus falou no nosso coração, aquilo que a gente anotou que de fato parece que Deus falou pessoalmente para mim, a gente começa a ser levado a refletir. O que eu tenho feito na minha vida? Caramba, poxa, realmente ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Por que eu não estou fazendo isso no meu dia a dia? Por que está sendo tão difícil o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido? Por que está sendo tão difícil com o meu filho? Por que está sendo tão complicado com o meu amigo? Por que eu não estou conseguindo largar esse pecado? A gente começa a abrir e a compartilhar a nossa vida e o nosso coração, e a gente começa a aplicar as verdades do Evangelho na nossa vida. Esse ambiente é o melhor que existe para isso. Aí a gente começa a entender aonde a gente pode acertar, aonde a gente pode melhorar, a gente começa a ver os defeitos dos outros, começa a entender as fraquezas dos outros e percebe, caramba, eu passo pelas mesmas coisas. Eu começo a ouvir os testemunhos, os desafios do meu irmão ali, e isso me ajuda a olhar um pouco mais para o outro, a olhar menos para mim, a ser menos egoísta, a ser menos egocêntrico. Isso vai me ajudar a parar de achar que eu sou bom o suficiente. Esse ambiente é maravilhoso. Essas coisas são essenciais para a gente aplicar a palavra na nossa vida. O Evangelho deixa de ser teórico e ele entra na vida real. Isso é que é maravilhoso. A gente começa a perceber nesse ambiente da célula que nem todo mundo é tão bom assim. Sabe como o Instagram mostra? Parece que todo mundo tem uma vida perfeita lá. Ninguém posta derrota no Instagram. Ninguém posta assim, demitido hoje, dá um sorriso. Ninguém faz isso, cara. O cara posta assim, pô, fechei um contrato na Europa, pá, pô, fechei não sei o quê, ou tá pago.
Tá pago. Aí vai na academia uma vez na semana e tá pago. Só que quem olha fala assim, caraca, aí, fulano tá indo direto. Na célula que a gente vê que as coisas não são bem assim. Nem todo mundo é tão bom assim, nem todo mundo é tão invencível assim, nem todo mundo é tão perfeito assim. Aí, de repente, o irmão começa a compartilhar e você percebe, poxa, minha família é igualzinha. Não pode olhar e falar assim, pô, também que minha família não está tão ruim. Pode fazer isso não, irmão, é pecado, hein? A pessoa vê o cara contando uma tristeza, pô, não estou tão mal assim. A gente não pode pensar assim, não, a gente tem que orar, tem que estar junto, tem que estar firme. Esse ambiente da célula é maravilhoso. Terceira aplicação para a nossa vida. Não fique em paz enquanto não tiver certeza de que você tem exercido o sacerdócio. Com essa profundidade que a gente falou aqui essa noite, o ministério para o qual Deus o chamou. Não fique em paz enquanto você não tiver certeza de que está sendo de fato um sacerdote, um ministro de Deus. O chamado para todo mundo é ser um ministro, um servo de Deus, ainda que a gente tenha habilidades específicas para áreas específicas aqui dentro da igreja. Algo que é inquestionável, que é para todo mundo, é o chamado que é dado para todos nós de fazermos discípulos. Todos nós somos chamados a ser ministros do Evangelho de Jesus. Todos nós somos chamados de santos, sacerdotes da nova aliança. Na célula, todo mundo consegue exercer esse chamado. Então, tenha certeza de que você está exercendo esse chamado. Tenha certeza. Será que eu estou exercendo isso aqui realmente na minha vida, no meu dia a dia? Lembra que o nosso objetivo principal é levar cada pessoa alcançada pelo amor de Deus a se tornar também um ministro e fazer de cada casa uma extensão da igreja. A igreja é formada por discípulos, gente que se torna ministro de Deus. A igreja é para ser formada com líderes fortes, com pessoas que entendem o seu chamado, líderes frutíferos, pessoas que realmente colocam a palavra em prática, que têm vidas abençoadas. As células são uma bênção maravilhosa dada por Deus para cada um de nós, porque torna esse chamado possível na prática. Lá é o meio mais eficaz da gente produzir discípulos que formam outros discípulos, que vão formar outros discípulos. Igreja querida, não fique de fora, não se permita viver em paz se você não estiver exercendo esse chamado de ser um ministro de Deus, um sacerdote de Deus, com a maior intensidade do seu coração. Eu quero concluir reconhecendo que eu sei que existem aquelas pessoas que não creem na mensagem, existem pessoas que não creem em Jesus como nós cremos. Tem pessoas que vivem na desobediência. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente consiga anunciar essas grandezas todos os dias. Que cada um de nós, membros desse corpo, participantes de uma célula, de um grupo pequeno, que a gente entenda que o nosso chamado carrega um propósito muito maior e muito mais profundo do que o nosso próprio umbigo. Que a gente seja eleito, santo, sacerdote de Deus nesse mundo. Que cada um de nós aqui seja de verdade um ministro do verdadeiro evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus, que desafia cada um de nós, que mostra onde a gente pode melhorar, onde a gente pode acertar. Ajuda a gente agora a aplicar isso no nosso coração, Senhor. Ajuda a gente a ter atitudes que mostram o quanto a gente te ama de verdade na prática, Senhor. Ajuda a gente a apresentar Jesus para as pessoas que estão perto da gente. Ajuda a gente a, de fato, Senhor, viver para anunciar as suas grandezas, Jesus. As grandezas do nosso Salvador, que chamou a gente, que estava lá na treva, que estava vivendo uma vida em pecado, para a sua maravilhosa luz, para uma vida perdoada, uma vida cheia de sentido, uma vida que vai viver a eternidade, Senhor. Dá para a gente esse senso de chamado, Senhor, que a gente entenda que a gente tem um propósito para cumprir enquanto a gente vive nesse mundo caído, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.